Muito obrigado, presidente Paim. Quero aqui também saudar o senador Jorge Viana e até parabenizá-lo pela sua persistência, pela sua insistência na defesa da sua população, principalmente nesse momento difícil que vive o Acre. Hoje de manhã já tive a oportunidade de estar vendo as imagens na televisão. Há poucos dias atrás aqui também já me solidarizava junto com Jorge Viana, aquele povo, me colocando inclusive à disposição de estar com ele numa comissão externa para irmos lá acompanhar, averiguar de que forma esta casa poderia estar contribuindo. Mas, claro, é importante essa demonstração de apoio de todos nós aqui, porque um sofrimento como vive hoje a população do Acre não só é a questão da solidariedade, mas também de buscarmos todos os caminhos para estar ajudando aquele Estado. O Estado da Amazônia, e nós que vivemos também no Mato Grosso, somos lá nascidos em Mato Grosso, sabemos a complexidade que é a questão amazônica. Enchentes como esta, não imaginávamos que estariam acontecendo, mas nós temos essas questões dos efeitos climáticos. O Acre é um exemplo na questão ambiental, na preservação, mas, de qualquer forma, quando o homem vai lá e mexe em alguma coisa da natureza, sempre os problemas acabam vindo. Por isso é importante também a gente fazer uma reflexão nessa questão ambiental, principalmente de todos nós na Amazônia. Preservar, claro, temos que olhar também a questão do ser humano, né? Por isso é importante a pesquisa, é importante debruçar naquilo que pode ser preventivo, porque depois que vêm os problemas, as consequências são muito grandes. Então fica aqui a minha solidariedade em nome do povo de Mato Grosso, também a toda a população do Acre, em nome do nosso senador Jorge Viana. Mas, presidente, eu quero aqui também, nesse pronunciamento, aproveitar para parabenizar o Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, o muito conhecido CIF, pelos 100 anos completados neste ano, e destacar também o trabalho, modelo e de extrema importância que vem realizando durante seu século de existência. Fundado em 1915, o Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura passou por momentos de expansão nas décadas de 40, 50 e 60, que refletem até hoje. Um exemplo a ser destacado desse desenvolvimento foi a criação do RISPOA, o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, que está em vigor desde 1952. Desta década também vieram as normas higiênico-sanitárias e tecnológicas para a exportação de carne, pioneiras na regulamentação de frigoríficos e locais de abate. Em consequência da criação do CIF, tivemos também planos de abastecimento, de modernização, de ampliação dos parques industriais, de interiorização dos matadouros e também os frigoríficos. Enfim, todo o aporte para transformar o nosso interior nesse oásis de produção. Cito como exemplo o meu estado, Mato Grosso, que, dentre todas as riquezas, figura hoje como o maior produtor de gado do país. E o Brasil, nesse embalo, possui o maior rebanho comercial do mundo, com cerca de 200 milhões de cabeças bovinas. E devemos estar preparados, já que o consumo de carne, nos próximos 50 anos, deve aumentar em mais da metade do que é hoje. Mato Grosso, além da questão do volume e de ser o maior produtor de carne bovina, hoje também estamos avançando muito na produção de aves, já sendo o segundo produtor, de suínos, enfim, um estado que tem também se destacado no seu parque industrial nesta área. Atualmente, senhor presidente, a inspeção é feita pelo órgão no país e ela é muito bem coordenada e vem ganhando ares modernos e ampliando-se cada dia mais e, me parece, aquém do que pode oferecer ainda a nossa nação. Ainda temos uma escassez de recursos para esta área,
que é tão importante para a saúde dos consumidores internos e externos, e também dos trabalhadores que dão o seu suor para que o mundo tenha um alimento mais saudável e de cada vez de melhor qualidade. É nosso dever trabalhar por isso. Vejo essa necessidade com os olhos de um legislador e também como médico veterinário. E aos senhores parlamentares, peço que conversemos sobre o tema a fim de manter o bem-estar social e econômico da nossa nação. É necessário que o Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura esteja cada dia mais atualizado, afastando da população a contaminação dos alimentos por organismos causadores de intoxicação e também infecções de origem alimentar. Por isso eu quero aqui, inclusive, como médico veterinário, saudar aqui a todos os meus colegas profissionais pelo brilhante trabalho que vem sendo feito e porque isso, claro, impacta diretamente na saúde da população. Para isso, devemos ampliar os recursos para essa área. E pouco se fala hoje em dia sobre a importância desse órgão. Observá-lo é o primeiro passo, mas também devemos agir. Segundo estudos do IBGE, realizado no ano passado, 75,8% das 34 milhões de cabeças de gados abatidas foram inspecionadas pelo CIF. Já os suínos tiveram 88% dos abates inspecionados também por esse órgão. Mas ressalto ainda que poderíamos e deveríamos equilibrar esses números com os das inspeções realizadas sobre a carne de frango, que corresponde a 94,5% de todo o corte no país. Por isso, eu volto a falar, temos de voltar as atenções para a melhoria do nosso sistema federal de inspeção. Avançamos muito ao longo dos 100 anos, mas, repito, o Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura ainda espera investimentos que permitam sua atualização e aperfeiçoamento. Além disso, devemos considerar a necessidade de uma maior autonomia científica e administrativa para o órgão de inspeção, a exemplo do que ocorre com a Anvisa e também o trabalho da Embrapa. Vindo de um estado tão próximo na pecuária, que literalmente coloca carne nos pratos do mundo, devo pedir a atenção dos senhores e das senhoras legisladores e também dos membros do governo para o progresso que o CIF nos trouxe e também a necessidade de engrandecer ainda mais a nossa inspeção, que é o modelo hoje para todo o mundo. Aproveito para finalizar parabenizando a todos aqueles que, direta ou indiretamente, ajudaram a construir a legislação vigente. Também os que fiscalizam sua aplicação e que se responsabilizam pelo desenvolvimento do nosso campo e também dos nossos rebanhos. E ainda, senhor presidente, gostaria aqui de estar abordando, como já é de conhecimento de todos, a presidente Dilma Rousseff sancionou na segunda-feira, sem qualquer veto, a Lei dos Caminhoneiros, construída sob um grande debate democrático ocorrido tanto na Câmara, e lá pude acompanhar nas comissões especiais, discutindo com os caminhoneiros, discutindo com as empresas, a melhor forma, fazendo audiências públicas, da gente construir uma lei que viesse atender todo o setor e a população. E aqui no Senado, hoje, que também cumpriu o seu papel, então, com isso, tivemos a sanção da presidente. Acordo esse que diga-se de passagem, teve também a participação, claro, de todas as comissões desta Casa também. Cumprimento de forma especial o meu amigo, companheiro, o senador Blairo Maggi, que é líder do meu partido, e o PR, com quem trabalhamos na busca de soluções para chegar a um consenso. Um entendimento que evitasse o grande risco que vivia a população de nosso país com a paralisação dos caminhoneiros e transportadores. No final de semana, eu e Blairo nos reunimos com líderes do movimento lá na rodovia BR-163, na minha cidade natal, Rondonópolis, região sul de Mato Grosso, cidade polo que abriga o grande entroncamento da BR-163 com a 364. No encontro, buscamos a pacificação dessa situação que tanto nos causou e ainda nos causa, por que não dizer, uma grande preocupação. Ainda não está de todo resolvida a situação, mas creio que o maior temor já foi afastado.
Senhoras e senhores senadores, é preciso reconhecer que verdadeiramente tivemos o risco de desabastecimento e da instabilidade com esse movimento dos caminhoneiros. O povo brasileiro viveu dias de incertezas. Só quem estava lá no extremo norte de Mato Grosso, como nos municípios de Matupá, Colniza e Guarantã do Norte, lá na divisa do sul do Pará, vivendo o medo de ficar sem comida e sem combustível, sabem do que estou falando. Mas isso também não foi diferente nas grandes cidades como a nossa capital, inclusive com desabastecimento de produtos básicos, como a questão do leite. Boatos se transformaram em Deus nos acuda, lamentavelmente. Ainda na segunda-feira, apesar de cumprir o que ficou acordado, tivemos situações pontuais, como um bloqueio em algumas rodovias, inclusive lá no estado de Mato Grosso, onde os protestos se registram, sobretudo nas zonas de alta produção agrícola, travando o escoamento da safra e também a colheita. A lei sancionada pela presidente Dilma garante, entre outros grandes benefícios, a isenção de pagamento do pedágio para cada eixo suspenso de caminhões vazios, o perdão das multas por excesso de pesos expedidos nos últimos 2 anos, ampliação dos pontos de parada para descanso e repouso. E aí, nesse aspecto, também é importante estar aqui cobrando uma linha de crédito específica para que empresários possam investir nessa área. Hoje, você trafega em estradas como a BR-163 e não tem locais específicos para que os caminhoneiros possam parar, cumprir o seu momento de descanso e, principalmente agora, com a sanção da lei, que isso será muito mais exigido. Também definido pela lei o aumento da tolerância máxima na pesagem dos veículos. Esses, sem dúvida, são alguns dos mais avanços. Claro que, nesse aspecto aqui, temos uma preocupação, porque também tem sido contínuo a gente deparar com muitos excessos. Já chegamos em algumas pesagens por amostragem, encontrar carretas com mais de 80 toneladas, ou seja, com excesso muito maior daquilo que permitia a legislação. E aí é importante estarmos aqui até nesse aspecto, cobrando mais ainda do Ministério dos Transportes uma melhor fiscalização nesse aspecto, porque isso é fundamental para a preservação também das nossas rodovias. Também foi discutido e está sendo tratada a prorrogação por 12 meses das parcelas de financiamento de caminhões adquiridos pelos programas Pro Caminhoneiro e Finame do BNDES. Particularmente, eu acredito que uma das melhores formas de reduzir o custo dos caminhoneiros está nos investimentos. Penso que o Brasil só deixará de enfrentar esses sobressaltos com a melhoria da infraestrutura logística do nosso país. O nosso país é um país rodoviário acima de tudo. Adianto aos nobres colegas que este será um dos temas que pretendo trazer ao debate nesta casa. Como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, frente essa que começou ainda com o nosso saudoso companheiro deputado Homero, e que eu tive, então, a honra de substituí-lo. E aqui, nesse Senado, quero aqui conclamar os companheiros, inclusive, para estar conosco nesta frente, porque entendo que ela é fundamental para o desenvolvimento do país. E hoje temos gargalos ainda em todas as áreas da infraestrutura logística, tanto na questão dos portos, dos aeroportos, e aí eu quero também destacar que hoje o ministro da Aviação Civil anunciou a aprovação de investimento em 5 novos aeroportos no meu estado. Aeroporto de Rondonópolis, de Sinop, de Cáceres, enfim, são 5 municípios a serem atendidos e quero aqui parabenizar, espero que esses recursos, a licitação que está de responsabilidade do Banco do Brasil, seja feito o mais rápido possível. No conjunto das medidas sancionadas, senhor presidente, há uma situação posta que reputo aqui da maior importância. Trata-se do exame obrigatório de toxicologia para os motoristas de carretas e caminhões. Daqui a 90 dias,
todos os motoristas terão que passar por esse exame. E aí é importante também cobrar aqui das áreas governamentais que façam uma política de esclarecimento à população, principalmente através de todos os meios de comunicação, para que o caminhoneiro conheça e saiba de que essa lei entrará em vigor e daqui a pouco ele poderá ser penalizado. Ao mesmo tempo em que o governo precisa arcar com as responsabilidades de assegurar condições melhores aos condutores, com a melhoria de infraestrutura, motoristas e transportadores também precisam assumir a sua parcela de responsabilidade sobre muitas situações que ocorrem nas rodovias do Brasil. Para sintetizar o que estou dizendo, reproduzo aqui um texto do jornalista Paulo Tavares, do jornal Correio do Povo de Porto Alegre, do seu estado. Ele acrescentou em tom de alerta e denúncia, abre aspas, enquanto alguns caminhoneiros no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina migram para a cocaína, no centro do país a situação está mais grave, abre aspas. E ele acrescenta, além do crack, os motoristas também estão se valendo de barbitúricos, tóxicos conseguidos mais baratos nas estradas brasileiras. Que situação? O procurador do trabalho, Paulo Douglas, lá da minha cidade, Rondonópolis, começou e realizou em 2007, com a sua equipe, uma pesquisa local, onde ele analisava o local de passagem de caminhoneiros vindo de várias regiões do país. Na época, foi detectada a tendência da migração do rebite para a cocaína. 7 anos depois desta pesquisa, senhor presidente, o mesmo procurador classificava a situação como ainda mais crítica. Percebe o que estamos enfrentando nas nossas estradas. Levantamento realizado pela concessionária Rota do Oeste, que é a concessionária da BR-163 no meu estado, mostra, isso é agora recente, mostra que em cada 5 caminhoneiros que trafega pela BR-163 em Mato Grosso, admite que já usou ou ainda faz uso de substâncias ilícitas e estimulantes, conhecidas como rebites, para poderem cumprir as longas jornadas de trabalho. Então, de cada 5, admite fazer uso desses produtos. Registrem, por favor, esses dados. Em cada 5 condutores, em cada 5 condutores usam drogas. Há tempo vivemos essa situação. E quanto tempo viveremos ela ainda mais? Pergunto ainda, quantas e quantas vidas se perderam nas rodovias do Brasil? Hoje nós vivemos uma guerra nas nossas rodovias. São mais de 50 mil mortes por ano. Porque o motorista, condutores das nossas riquezas e da nossa economia nacional, estavam drogados e, na maioria das vezes, empurrados pela necessidade. Quantas mães choram, quantas famílias choram as suas perdas? E eu lhes respondo, milhares em todo o nosso Brasil a cada ano. Pior, quantas vidas mais se perderão por causa das drogas e estimulantes? Conforme o estudo, também é alto o índice de consumo do álcool e o tabaco. 26% admitiram que bebem e 22% são fumantes. Ou seja, saúde e condições de saúde eram ou são apenas um detalhe. Em suma, mais que o asfalto ruim, temos um quadro de degradação social nas nossas estradas. Senão, vejamos. Entre os caminhoneiros que responderam à pesquisa da Rota Oeste, e aí, senhor presidente, pelo menos 27% disseram já ter sentido sonolência diurna e 30% contaram que já se envolveram em acidente nas estradas. Indo além, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, até o começo de fevereiro, 41 pessoas morreram em acidente nas rodovias federais no nosso estado, só este ano. O número representa mais do que o dobro em relação ao índice registrado no mesmo período do ano passado. Quase 20 pessoas perderam a vida nas BRs no nosso estado. Insisto, boa parte pode ser debitada nesta relação entre a necessidade de cumprimento de jornada de trabalho e o uso de substâncias proibidas. O custo social, senhor presidente, exige ações concretas e efetivas. Portanto,
Aqui estaremos ao lado dos caminhoneiros e transportadores, porque o Brasil é um país que depende das carretas e caminhões para se mover rumo ao desenvolvimento e ao equilíbrio social. Mas também estaremos cobrando com a mesma clareza que se cumpra esta lei que tanto lutamos aqui e tanto conversamos com a sociedade para aprová-la, especialmente no tocante ao uso de drogas pelos condutores. Esse é um ilícito intolerável. Portanto, é hora de agirmos. É hora do Brasil olhar para a profundidade de suas potencialidades e riquezas. É hora de construir a pacificação em bases sólidas, onde a responsabilidade seja compartilhada por todos. Este é meu apelo. E aqui eu quero parabenizar mais uma vez a todos que lutaram por essa lei, desde a presidente Dilma, que a sancionou, os seus ministros, por concordarem com os termos da lei dos caminhoneiros. Mas que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, faça valer a lei que torna obrigatória a realização do exame antidrogas. Vamos estar vigilantes. Para isso, a Polícia Rodoviária Federal precisa ser mais aparelhada, de forma a também cumprir com eficiência a sua missão. Inclusive, senhor presidente, a reforma política que vamos aqui estar discutindo não pode ser uma cortina de fumaça para essa triste e preocupante realidade que estamos vivendo. A lei precisa valer de fato para todos. É preciso que saia do papel, para o bem de todos aqueles que transportam as nossas riquezas e para toda a população. Quero aqui concluir, senhor presidente, também está, mais uma vez, me colocando como parceiro nessa luta dos caminhoneiros. Tive a oportunidade de ver depois alguns pronunciamentos também de Vossa Excelência aqui, defendendo essa mesma luta. Claro que vamos estar lutando para melhorar essa questão logística em todas as áreas. Precisamos investir mais nas ferrovias, porque hoje, no meu caso, o estado de Mato Grosso, chegou a ferrovia em Rondonópolis, na região sul de Mato Grosso. Claro que diminuiu muito o volume de caminhões daí para frente, mas o caminhão será sempre imprescindível, porque ele tem que buscar a carga nas fazendas, então tem que andar pelas rodovias, por isso é uma categoria que sempre merecerá o nosso respeito. Vamos estar discutindo, trabalhando aqui para melhorar os investimentos nas nossas hidrovias. É o meio de transporte mais barato, aquilo que Deus já nos deu, né? E eu sempre tenho dito, né? Nos Estados Unidos, na Europa, utiliza-se todas as formas, todas as oportunidades das hidrovias são utilizadas. No Brasil, a cabotagem praticamente não se utiliza, né? As nossas hidrovias são pouco utilizadas. Lá no caso do Mato Grosso, a formação do nosso estado se deu principalmente através da hidrovia Paraguai-Paraná. E depois, com a questão da legislação ambiental, colocou-se como dogma de não mais utilizar essas hidrovias. É claro que a tecnologia existente hoje não é mais os rios que precisam se adaptar às embarcações. Hoje nós temos tecnologia suficiente para fazer com que as embarcações possam se adaptar à realidade de cada hidrovia. Além disso, claro, a questão da integração aeroviária. Nosso estado, Mato Grosso, a nossa capital, está no centro geodésico da América do Sul. Estamos praticamente de costa para o Mercosul. Não temos hoje um voo de Cuiabá para a Bolívia, para o Chile, para países tão próximos. Nós precisamos integrar mais, exatamente através dessa infraestrutura logística de transporte, inclusive a cultura do nosso povo. Por isso eu quero aqui estar, mais uma vez, reafirmando o meu propósito neste mandato, meu compromisso com a população de Mato Grosso, de estar lutando para fazer com que o Brasil, em especial o nosso estado, que é um estado gigantesco, estado de 900 mil quilômetros quadrados, que está no centro do Brasil, no centro da América do Sul, e que está se desenvolvendo muito, e que é extremamente importante os investimentos nesta questão da logística para que o nosso estado continue avançando, sendo o estado maior produtor de grãos, maior produtor de carne, respondendo por 54% da produção de pluma de algodão do Brasil. Nós temos condições de quintuplicar essa produção, sem nenhuma questão do impacto ambiental,
mas, claro, precisamos de investimento na infraestrutura e aqui estarei trabalhando. Espero contar com o apoio de todos os nossos companheiros aqui.